Olá, Juína, olá, Brasnorte. Hoje, em nosso quadro, temos a alegria de receber a Luísa Siqueira, fisioterapeuta. Bem-vinda, Luísa, no nosso quadro. Obrigada, é um prazer estar aqui. Luísa, hoje, um assunto assim que tem chamado bastante atenção e nós recebemos várias dúvidas a respeito disso, é a respeito da má postura no uso dos aparelhos eletrônicos. Boa tarde. Então, devido à pandemia, né, com as aulas que agora, não só as aulas, como também os trabalhos que estão home office, muitas coisas mudaram, né? A forma como estudar, a maneira de uso de eletrônicos, né, passaram a ser muito maiores. O uso de computador para as pessoas que estão fazendo aula em casa, o uso de criança com tablets, com uso excessivo de celular, né? Antes a gente não tinha essa demanda, hoje criança de meses, né, já estão sendo estimulada por esse tipo de aparelho, e isso tudo todo uso excessivo há uma causa, né, e consequências a serem tratadas. Luísa, em relação às crianças, aos adolescentes, essa fase, esse uso excessivo do aparelho eletrônico, ele pode causar algum dano que seja permanente? Então, esse uso excessivo, não somente de eletrônicos, né, como também o uso excessivo de qualquer musculatura ou padrão postural, leva a uma consequência. E alguma disfunção, na verdade, né, leva a uma disfunção do nosso corpo. O que a gente começa a perceber é que esse uso excessivo dessas pessoas são a flexão da cervical para o uso do celular. Isso faz com que essa musculatura fique muito contraída, e quando você volta, ela entra em espasmo. Então, assim, tem muitas queixas de dores, principalmente nessa região cervical. Está começando também aqui no consultório muitas dores na mão, devido ao uso excessivo de celular. Queixa de dores no polegar, do uso excessivo dos dedos e do polegar. E isso tem uma procura muito grande, aumentou muito a procura nessa região da cervical. Então, podemos dizer assim que a região do nosso corpo que mais é acometida é a cervical, realmente. Sim, com o uso do eletrônico é a cervical, né? As pessoas que estudam em casa, a adaptação da cadeira. Antes, a gente tinha essa queixa, principalmente dos adolescentes, com videogame, só que agora passou além do videogame, né? Antes era só um lazer, agora não. Agora a gente estudo, né, faculdade, todas as coisas estão praticamente online. Então, essa utilização de notebook e de celular está sendo muito usado. Luísa, você poderia demonstrar para a gente como se comporta a nossa coluna? Então, a coluna, quando você utiliza, essa é uma coluna, quando você utiliza o uso excessivo da cervical, ela acaba que faz esse movimento, né? Esse aqui é a região do pescoço, é a nossa cervical, aqui em cima é a cabeça, e quando você usa o celular ou o notebook, ele fica o tempo todo assim, então agredindo toda essa parte da coluna. Luísa, o dispositivo móvel mais utilizado, eu creio que seja o celular. Qual que é a forma correta de utilizar o celular? Então, Sandra, a forma correta, eu vou mostrar o que geralmente as pessoas costumam a fazer. Elas costumam fazer isso aqui. Então, o celular está aqui, elas abaixam a cabeça, que faz essa angulação na cervical, e fica fazendo a utilização dele, o que automaticamente faz com que você enrole os seus ombros, e muitas vezes chega até a ficar assim. Então, a forma mais correta de usar é você trazer o celular para você. Então,
nem que você fique um pouco mais relaxado, porém que você traga o celular. Se você estiver sentado, apoie o cotovelo na mesa. Se você estiver deitado, tenta virar de ladinho, coloca o travesseiro, coloca numa posição que você fique sempre de frente para o celular. E, se possível, também, durante a noite, diminuir o brilho do celular para também para não forçar tanto a vista. Sim. Para quem utiliza muito o notebook, né, fica muito tempo sentado, utiliza muito o notebook, tem alguma dica para se adaptar, para causar menos dano? Hoje, aqui no consultório, eu sempre oriento os meus pacientes, principalmente na avaliação, perguntando qual que é o tipo de profissão, como que ele se adapta no seu local de trabalho, porque é um local onde você passa mais tempo. Então, assim, quem trabalha muito tempo sentado, eu sempre dou essa orientação de colocar, se for notebook, de colocar, sempre tem umas adaptações que vendem, que você pode colocar, que é o suporte do notebook, que você coloca, que ele fica de frente para você, na altura do seu pescoço, do seu rosto, e que você tem um apoio das mãos para você poder fazer a digitação. Então, esse suporte de notebook é o mais ideal. E sempre lembrando que, se for computador também, está mantendo esse alinhamento do cervical, para não ficar nem muito para baixo e nem muito para cima. E que você consiga fazer a rotação da cadeira de uma forma de 180 graus, que você consegue manter sempre essa visualização. Sabemos que os dispositivos estão aí e não tem como mais viver sem eles. Trazem agilidade, praticidade. Então, quais são as dicas que você deixa, né, para quem quer manter a sua coluna, né, sem nenhum dano, a sua cervical? Qual que é as dicas que você deixa? Sempre que você for fazer o uso prolongado desse dispositivo, sempre dá um intervalo. Usa um pouquinho, mexe um pouquinho o pescoço, mobiliza, toma uma água, volta a usar novamente, porque o que prejudica é o uso prolongado e contínuo. Então, se você for dar pequenas pausas, tanto no trabalho, ou se você estiver jogando no celular ou fazendo qualquer outra coisa, tenta dar pequenos intervalos. Vamos parcelar esse tempo para que você utilize o movimento do seu corpo para poder dar um descanso para a musculatura. Hoje o nosso quadro foi diretamente aqui da Clínica Alegra, com a fisioterapeuta Luísa Siqueira. E lembrando você de casa que o nosso quadro sempre tem um cunho informativo. Caso você tenha alguma sugestão, tenha algum pedido, alguma dúvida, pode estar entrando em contato conosco através do WhatsApp 9237-5976, que nós vamos estar buscando sanar a sua dúvida. Luísa, obrigada pela sua participação. De nada, eu que agradeço. Se precisar, estamos aqui.